Eu recebi uma pergunta lá no nosso Instagram, @T2Educação, aliás, segue a gente lá, da Daiane Azevedo 19, que foi uma pergunta que eu achei muito relevante, não que as demais não sejam, mas é que essa aqui não daria para eu responder em 15 segundos de stories. Ela perguntou o seguinte, ó, por que os fundos de inflação estão dando negativos se o IPCA está subindo? Então tá aqui a pergunta, eu vou pedir pro meu editor colocar na tela. Daiane, obrigado por sua pergunta. Eu resolvi trazer essa pergunta aqui pro YouTube porque eu percebo que é uma dúvida muito recorrente. Pera, se eu tenho um título ou um fundo que é indexado à inflação e a inflação tá subindo, ora, por que então que esses títulos estão dando negativo? Não tá errado isso aí? Essa é uma dúvida muito recorrente, então eu quero nesse vídeo explicar para você por que isso acontece, como que a inflação de fato vai impactar nesses títulos e como que a taxa de juros de mercado vai impactar nesses títulos e nesses fundos. E aí, para isso, eu vou trazer um conceito um pouco mais técnico. E se você gosta desse tipo de conteúdo e é novo ou nova por aqui, lembra de se inscrever nesse canal, ativar o sininho, porque aqui a gente ajuda você a passar nas certificações de mercado financeiro, tá bom? Mas não só isso, a gente ajuda você a entender o mercado financeiro na prática, como ele de fato funciona. E essa é, inclusive, uma aula para você se aprofundar nesse assunto, beleza? Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou compartilhar aqui a tela do meu computador, depois a gente vai fazer algumas contas aqui junto, mas apenas para entender, para você entender a lógica por trás disso, tá bom? A gente estava editando esse vídeo aqui, e aí eu tive a seguinte ideia, e se eu trouxesse um estudo de caso real, um título verdadeiro, meu dinheiro colocado em risco aqui, e explicasse para você o que aconteceu com o meu próprio investimento em um estudo de caso real. E eu fiz esse corte aqui, eu não, né? Nosso editor que manja dos Paranauê das edição, fez esse corte para eu te dar o seguinte recado. Fica comigo até o final desse vídeo, porque no final de vídeo eu vou trazer uma aplicação que eu fiz em 2019 para você ver como que ela está negativa. E quando eu falo fica até o final, eu fico até o final mesmo. Por quê? Eu vou terminar esse vídeo do jeito que eu já tinha feito e aí depois disso eu volto aqui nesse espaço de tempo diferente da gravação aqui para explicar. Então esse vídeo terão dois finais, duas despedidas minhas, tá? A primeira, onde eu já tinha gravado, e a segunda para mostrar um investimento que eu fiz em um título público de inflação, só para você ver como ele se comportou ao longo desse tempo, tá bom? Então, ó, fica comigo até o final para você ver esse estudo de caso e vamos lá pro vídeo. Então, deixa eu só... Aê, prontinho. Eu estou aqui no site do Tesouro Direto, tá bom? E nesse site aqui a gente tem todos os títulos. A gente vai pegar como exemplo o Tesouro IPCA. Então tem o Tesouro IPCA 2026, eu tenho o Tesouro IPCA 2035 e o 2045, tá? Se a gente olhar todo o título de inflação, ele sempre vai pagar o indicador de inflação mais uma taxa pré. Porque afinal de contas a gente não quer investir em um título que vai pagar pra gente só a inflação, a gente quer ganhar acima da inflação, né? Então esse é um ponto importante. O lance é que essa taxa aqui, esse 4,77 que está aqui quando eu estou gravando esse vídeo, ele é dado em razão da expectativa de mercado. Por quê? Veja bem, a Selic, a taxa Selic, ela é o que a gente chama de taxa curta. Só que o mercado tem as precificações da o que a gente chama de taxa longa, através dos contratos futuros de DI. Então o mercado cria uma expectativa em relação à mudança e comportamento de taxa de juros, e quanto maior for a expectativa dessa taxa, maior vai ser essa taxa pré-fixada aqui. E essa taxa pré-fixada, veja, esse título, em tese, ele te dá um ganho real de 4,77. Veja, quando eu estou gravando essa aula, o juros nominal é 5,25, mas para ser preciso é 5,15, né? Porque 5,25 é a Selic meta, a gente sempre vai olhar para a Selic over. Então, o juros nominal é 5,15 ao ano quando eu estou gravando. O mercado está projetando um juro real, portanto acima da inflação, de 4,77 para 2035. Então, ou seja, o mercado está precificando uma elevação de taxa de juros. E aí o que a gente vai ver? Eu trouxe aqui uma outra tela e eu vou mostrar para você como que isso impacta, tá? Eu trouxe aqui uma outra tela, esse gráfico aqui é o mais próximo que a gente tem
para 2035, porque o contrato de DI futuro de maio de 2035, porque veja, esse título aqui, ó, ele vence em maio de 2035, como você pode ver aqui, ó. Só que o contrato de maio de 2035 está sem liquidez, então a gente não consegue ver bem o preço dele. Mas o de janeiro a gente já tem uma precificação aqui. Então o mercado está precificando o seguinte, que em janeiro de 2035, esse aqui é um contrato de DI futuro que vence em janeiro de 2035, a taxa de juros estará acumulada, né, quando a gente calcula, estará equivalente a 10,89. Tem um outro exercício aqui de taxa termo, onde a gente poderia se aprofundar mais do que isso, mas para que eu não confunda você ainda mais, vamos ficar e assumir que o mercado está dizendo o seguinte, que em 2035 estima-se uma taxa de 10,89. Se estima-se uma taxa de 10,89, uma taxa nominal, veja, Selic hoje é 5,15, né? O mercado está projetando uma taxa de 10,89, que é mais do que o dobro disso, tá? Repito, se você já conhece de estrutura termo, você sabe que tem um pouco mais de detalhes aqui, mas para a gente sair da superfície e começar a entender a variação da inflação nos títulos, por aqui tá bom. Então, fica com essa informação na cabeça. Veja bem, hoje, quando eu gravo esse vídeo, a taxa real a taxa nominal é de 5,15. E o mercado projeta para 10,89 em 2035, tá? E é exatamente por isso que a taxa desse título aqui está a 4,77. Por quê? O que é isso aqui? Ele está dizendo o seguinte, eu tenho uma estimativa de inflação de um determinado valor, que eu não sei qual que é, mas que quando eu somo a inflação que eu tenho, mais esse 4,77, eu devo ter algo perto de 10,89. Tudo bem? Então, eu quero reforçar isso. Esse 4,77 é taxa real, tá? Isso aqui é taxa nominal. Então, em tese, tá? Para simplificar, quando eu somo o IPCA mais a taxa real, eu deveria chegar em 10,89. Tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu quero que você entenda. Tem algumas nuances maiores do que essa, mas por enquanto, se você entender isso, já vai te ajudar. Tudo bem? Então, agora vem a primeira reflexão. Se a inflação está subindo, como de fato está quando eu estou gravando essa aula, faz sentido esperar o que em relação à taxa de juros? Não faz sentido esperar que a taxa de juros vai subir? E se a taxa de juros vai subir, não faz sentido esperar que essa taxa real aqui também tende a subir? Certo? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, com a elevação da inflação, a gente tem uma expectativa de elevação de taxa de juros, certo? E se eu tenho uma expectativa de elevação de taxa de juros, essa expectativa já é projetada aqui nessa taxa pré. Fechou? Então, quanto maior for a minha expectativa de elevação, maior vai ser essa taxa pré aqui. Aí você me pergunta, tá, Thiago, mas eu continuo sem entender por que é que, com a inflação em alta, esse título está caindo, ou os fundos de inflação que replicam esse título estão caindo. Vamos lá, agora a gente vai entender como que a gente precifica uma NTN-B. Eu coloquei uma tela em branco aqui para que a gente possa separar as coisas. Para eu achar o preço de uma NTN-B, que é um título de inflação, eu tenho que pegar ela em dois pedaços. Eu tenho que pegar ela no VNA. O que é o VNA? O VNA é valor nominal atualizado. Então, o valor nominal de uma NTN-B é R$1.000 lá na sua emissão. A sua emissão aconteceu no dia 15 de julho do ano 2000. Então, como que a gente atualiza este VNA? É R$1.000 multiplicado pelo fator da inflação acumulada de lá até aqui. Então, por 1 mais o IPCA. O IPCA lá de julho de 2000 até agora. Esse aqui é o primeiro pedaço do título, tá? Que a gente vai chegar num VNA, que é o valor nominal atualizado. Só que para eu achar o preço do título, que é o PU, eu tenho que fazer o seguinte, é o meu VNA multiplicado por minha cotação. E é aqui que está o pulo do gato. Por quê? Para eu achar esta cotação aqui, eu tenho que lançar mão dessa fórmula matemática, que é 100 divide
1 mais a taxa que está sendo negociado, elevado por dias úteis até o vencimento, dividido por 252, e o resultado disso aqui vai ser em percentual. Eu não vou fazer a conta aqui para você, para a gente não deixar isso com um nível de complexidade ainda maior. Mas eu quero mostrar um princípio matemático. Então vamos supor que o meu VNA seja, sei lá, de R$3.000. Quando eu multiplico pela minha cotação, que é esse carinha aqui, ó, eu vou achar o preço. E é sempre em percentual. Então, eu vou colocar aqui, imagina que a minha cotação seja de 90%, eu vou colocar aqui 0,9, tá? Hipoteticamente. Então, 3 vezes 9, 27, significa que o preço desse título vai ser 2.700. Agora, se eu tenho um dado cenário, que é um VNA de R$3.000, e ao invés de eu multiplicar por 90% ou 0,9, eu vou multiplicar por 0,8. Então, o meu PU passa a ser 2.400. O que eu quero demonstrar com você com esse exercício aqui? Eu quero demonstrar para você o seguinte, que quanto menor for essa minha cotação aqui, ó, quanto menor for a cotação, menor vai ser o preço do título. Tá entendendo? Consegui demonstrar isso. Só que aí que vem o pulo do gato. Por quê? A taxa pré-fixada, ela está aqui, ó, no denominador da equação. Ela está aqui, ó. E se ela está no denominador da equação, quer dizer que esse resultado aqui será tanto menor quanto maior for a taxa. Quer ver? Eu vou te explicar isso de um jeito bem simples. Imagine o seguinte. Vamos fazer uma fração qualquer. Eu tenho aqui 100 dividido por 10. Então, o meu resultado vai ser 10, certo? Agora, se eu tenho aqui, ó, 100 dividido por 20, então, o meu resultado vai ser 5, certo? Então, o que eu quis demonstrar com essa fração bem simples ali em cima? Dizer o seguinte, quanto maior for o meu denominador aqui, ó, quanto maior ele for, menor é o meu resultado. Então, a minha cotação ela será tanto menor quanto maior for a taxa. O que significa dizer o seguinte, que quando eu aumento essa taxa pré-fixada aqui, o que eu faço? Eu diminuo ali a minha cotação e, consequentemente, eu diminuo o preço do meu título. E é exatamente isso que está acontecendo neste momento. Porque a inflação está subindo, vamos voltar aqui, ó. Porque a inflação está subindo, o mercado precifica uma elevação dos juros futuros e, consequentemente, ele aumenta a taxa pré-fixada quando dá a negociação desses títulos. E aí, porque eu aumento a taxa pré-fixada, o que vai acontecer se eu aumento essa taxa? Se eu aumento essa taxa aqui, eu diminuo a minha cotação, e se eu diminuo a minha cotação, eu diminuo o meu preço, por isso que os títulos estão desvalorizando, mesmo com a inflação alta. Tá? Porque a inflação vai subindo, o remédio é elevar a taxa de juros, eleva a taxa de juros, muda a taxa pré-fixada. Se eu subo essa taxa, eu diminuo a minha cotação. Se eu diminuo a minha cotação, eu diminuo o preço do título. Sacou? Agora a gente vai voltar aqui no site do Tesouro para ver o seguinte, olha só. Ele tem um histórico aqui, ó, de preços e taxas, ó. Histórico de preços e taxas. Eu vou abrir aqui para você ver comigo. Então eu vou abrir aqui o Tesouro IPCA 2035. Vamos olhar ele aqui, ó. Abrir ele com histórico de... Vou abrir aqui todo o histórico dele, tá? Ficou muito grande, eu vou abrir só de um ano. Olha só, isso que a gente está vendo aqui, ó, ele está mostrando pra gente a taxa que está sendo negociada. Olha aqui, em cima do meu cabeção. Quanto que tá? 4,77. Essa é a taxa que a gente acabou de ver. Então, o que eu quero que você veja é o seguinte. Toda vez que eu subo essa taxa aqui... essa taxa vai refletir no preço. Então, se eu clico aqui, ó, em preço, ele vai mostrar esse gráfico como se fosse um espelho, meio que invertido. Se liga só, vou clicar em preços. Olha só. Então, quanto maior é a minha taxa, menor é o preço do título por conta daquela dinâmica que eu acabei de te explicar. Então, ó, vamos pegar esse pico aqui, ó. Esse aqui era o maior preço do título, no dia 3 de fevereiro de 2021, dentro desse horizonte de tempo, ele é o maior preço,
tá aqui, ó, junto com esse dia 30 de dezembro de 2020. Mas dentro desse horizonte aqui, o maior preço era esse aqui. Quanto que estava a taxa lá atrás? Se a gente vir aqui, ó, no dia 3 de fevereiro, essa aqui é a menor taxa, 3,47. Então perceba, vamos pegar a menor taxa, 3,47. Hoje a gente tem uma taxa de 4,77. O que isso aconteceu? O mercado elevou a expectativa de elevação de taxa de juros futuro, portanto, exigiu um retorno maior dos títulos de renda fixa. E aí, porque eu exijo esse retorno maior, eu subo essa taxa e eu derrubo o preço. Por isso que é importante a gente entender o mercado financeiro de uma maneira bem mais profunda do que apenas aquilo que a certificação pede. Repito, não estou dizendo que a certificação não tem importância. Claro que tem, ela te serve de base. Mas faz sentido a gente fazer esse estudo de caso para a gente ver a prática. Quando eu falo para você que um título de inflação, ele te protege das variações da inflação, é verdade. Só que isso só é verdade se eu vou ficar com esse meu título até o seu vencimento. Caso contrário, o meu título é marcado a mercado e porque ele é marcado a mercado, ele vai sofrer essas distorções. Então, agora, eu estou com um cenário de elevação de inflação. Faz sentido indicar para o teu cliente colocar o dinheiro dele em fundo de inflação? Não faz sentido. Por quê? O remédio para a elevação de inflação é elevação de taxa de juros. E se tem elevação de taxa de juros, tem precificação de título de inflação para baixo. Então é importante você olhar. E aqui vai o pulo do gato com uma informação importante para você. Olha só. Quando a gente está falando de um título de inflação, como esse que a gente acabou de ver, vou até voltar aqui na tela para você. Quando a gente está falando desse título, vou clicar aqui, ó, preços e taxas. Esse título aqui, ó, se eu compro ele hoje, ó, parece que a taxa já mudou da hora que eu olhei, né? Mas enfim, se eu compro ele hoje, neste momento, e se eu fico com ele até o vencimento, não importa o que vai acontecer, eu vou receber a variação do IPCA mais 4,71. Portanto, eu só vou recomendar título de inflação para o meu cliente, neste cenário, se o meu cliente vai ficar com o título até o vencimento. Caso contrário, eu não recomendaria. Beleza? Mas qual que é o pulo do gato que eu queria te dar? Esse título aqui, ele tem vencimento. Portanto, lá no vencimento eu vou receber isso. Mas quando eu entro em um fundo de investimento indexado à inflação, que são os fundos indexados ao indicador IMAB, a gente tem de ter um cuidado adicional. Por quê? Porque os títulos que compõem a carteira do fundo, sim, têm vencimento. Mas o fundo em si, para mim, não tem. Então o gestor está lá trocando os títulos de acordo com os seus respectivos vencimentos, mas a minha cota não tem vencimento. O que significa que eu vou sofrer marcação a mercado para sempre. Enquanto eu estou no fundo, eu estou sofrendo marcação a mercado. E aí ele pode valorizar ou desvalorizar. Aqui não. Eu vou sofrer marcação a mercado até o vencimento do título. E quanto mais perto eu estou do vencimento do título, menor é a minha sensibilidade em relação às mudanças de taxa de juros. Esse é um conceito que a gente estuda quando a gente aprende o conceito de duration, tá? Então, uma diferença importante que a gente tem de ter para os títulos de inflação em relação aos fundos de inflação é que os títulos de inflação garantem o rendimento até você ficar até o vencimento. Ponto. Nos fundos, como não tem o vencimento, eu estou sofrendo marcação a mercado para sempre. Enquanto eu estiver lá, eu estou sofrendo marcação a mercado. Então é importante ter essa leitura aí na hora da tomada de decisão, tá bom? E aí, eu quero saber o seguinte, para você que está me vendo aqui, conta para mim se esse tipo de vídeo faz sentido para você, se aprender o mercado dessa forma é algo que você gostaria de ver com mais frequência aqui no nosso canal. Deixa aqui um comentário, se você é novo ou nova, se inscreve nesse canal e, claro, compartilha esse vídeo com aquele teu amigo ou aquela tua amiga que tá achando que porque a inflação tá subindo, vamos colocar o dinheiro em título de inflação. Vai ser muito legal a gente debater isso, beleza? Então compartilha, comenta aqui e a gente se vê no próximo material. Beijo, tchau!
Bom, agora a gente vai fazer um estudo de caso aqui, tá? Conforme eu havia prometido. Eu não sou muito de comprar título público, para ser bastante honesto. E eu tenho esse título que eu comprei aqui em 2019 e, para ser bastante honesto, eu comprei esse título em 2019 para que eu pudesse dar uma aula dentro dos nossos cursos de uma maneira bastante prática, tá? E como eu não tenho nenhuma pretensão de usar essa grana, ela vai ficando aí, até porque agora, se eu resgatar, eu vou levar um fumo violento. Então eu quero mostrar para você aqui algumas características do título que eu comprei. A gente vai comparar com o título de mercado e vai ver o comportamento dele. Então no dia 4 de dezembro de 2019 eu comprei um título, tá? E paguei por ele R$ 1.406,10. A rentabilidade que eu contratei é IPCA mais 3,36. Isso foi o que eu contratei e, portanto, é isso que eu receberei se eu ficar até o vencimento, tá bom? Se eu resgatar antes, eu tenho que sair com preço de mercado. Olha aqui, ó, situação hoje para resgate antecipado. Se eu fosse resgatar hoje, olha o retorno que eu teria. Eu teria a variação do IPCA ao longo desse tempo, menos 15,82. Ou seja, uma rentabilidade de menos 17,16. Ou seja, valor bruto de R$ 1.164,81. Isso por quê? Porque a taxa de juros ela subiu ao longo desse período. Lá em 2019 eu não lembro exatamente quanto estava, mas agora a gente está com uma tendência de alta e mais. Uma taxa de juros de longo prazo que não para de subir, como eu acabei de mostrar para você. Então eu vou clicar aqui, ó, neste ponto, e a gente vai ver este gráfico. Esse gráfico que o próprio Tesouro compõe aqui esse preço azul escuro aqui é o preço teórico, tá? Que acompanharia a taxa que eu contratei. Então ele teria este comportamento aqui. Só que o preço real é esse azul mais claro. Por quê? Porque o preço real reflete as mudanças de mercado. E aí, se a gente volta aqui, ó, 3,36 é o que eu contratei, tá? Se nós esse aqui é o Tesouro IPCA, se a gente olhar ele com detalhes, ó, o Tesouro IPCA 2045, tá? Se a gente vir aqui, ó, em Tesouro IPCA 2045, que é o mesmo título, a gente vai ver que ele está sendo negociado hoje com a variação do IPCA mais 4,81 para quem vai comprar. Significa que, como a taxa subiu, o preço dele hoje é 1.196 para quem vai comprar, né? Agora, o meu preço é o preço de resgate, que é esse aqui, ó. Aí a gente vai achar ele aqui, ó, Tesouro Pré-fixado 2045, sem juros semestrais, é esse aqui, ó, que tá aqui na minha cabeça. 1.164,81 seria o preço meu de resgate hoje, tá? Então, em razão do quê? Em razão dessa taxa aqui. Como a taxa subiu, o que acontece é que esse meu título, que era 3,36, caiu. Então, eu quis mostrar isso para finalizar esse vídeo, né? Eu quis mostrar isso para a gente chegar à seguinte conclusão. Não é porque a inflação está subindo que é uma boa investir em títulos de inflação. Porque o remédio contra a alta da inflação é elevação de taxa de juros. E mais do que isso, olhando para o nosso cenário atual, com instabilidade política, com crise que a gente está tendo, crises institucionais, isso gera incerteza dos investidores a longo prazo. E a longo prazo, os investidores tendem a puxar a taxa de juros para cima. E quanto maior os investidores puxam a taxa de juros para cima, quando eu digo puxar, eu digo passam a exigir um retorno maior em razão do risco, tá? Quanto maior é a taxa de juros longa, menor tende a ser os preços dos títulos que são indexados à inflação. Fechado? Agora sim a gente terminou esse vídeo. Conta aqui nos comentários se faz sentido para você essa explicação e eu te vejo no próximo material. Tchau!